Se fala muito em avivamento em nossos dias. Sabemos que o nosso Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Será que temos lições para aprender com avivamentos do Antigo Testamento? É sobre isso que iremos falar no nosso programa EBD Comentado Online de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Não vá embora, fique até o final conosco. Hoje nós estamos dando prosseguimento às nossas lições bíblicas adulto, tá bom? Do primeiro trimestre de 2023, com o tema Aviva a Tua Obra. Aparece para você aí tanto a revista como o livro. Inclusive, você se quiser adquirir o livro, na descrição desse vídeo tem um link para você comprar numa loja online, porque o livro termina muito rápido, tá? E diz assim: o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E na lição de número 2, que é a lição de hoje, que vai ser estudada no dia 8 de janeiro de 2023, eu digo vai ser estudada porque aqui no canal as lições são gravadas com antecedência. O tema é o avivamento no Antigo Testamento. Então nós vamos aprender lições importantes aonde Deus manifesta avivamentos no Antigo Testamento. Mas eu também quero deixar como indicação para você, estaremos estudando também nesse primeiro trimestre de 2023 lições bíblicas jovens sobre santificação. Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Eu indico, mesmo que você seja aluno da classe de adultos, estudar lições bíblicas jovens nesse trimestre. Por quê, pastor? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então vamos fazer uma oração. Eu quero aproveitar nessa oportunidade, pedir que você possa estar orando por mim, pela minha menina princesa, que é a minha esposa, pela minha família em geral, pois nós precisamos de oração. Nós estamos aqui numa grande obra, não é fácil ensinar, é um trabalho árduo, o inimigo ele também se levanta, mas o Senhor tem sido bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui no programa EBD Comentado Online, Senhor querido, no canal. Senhor, que o Senhor venha iluminar a minha mente para que eu possa, Pai querido, ensinar as verdades de acordo com o que elas realmente são. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender e também juntos possamos colocar em prática o que estamos aprendendo aqui. Senhor, eu quero Te pedir pela vida de cada professor, ó Deus querido, em suas classes, sejam eles professores de adultos, de jovens, de juniores ou de outras classes. Senhor, não deixe teus filhos desistir, parar, desanimar. Eu sei que às vezes, Senhor querido, há um esforço para poder estudar e às vezes há um retorno pequeno. Às vezes são poucas pessoas que se interessam em estar na escola bíblica dominical em alguns lugares. Mas não deixe eles desanimar não, Senhor, porque mesmo que eles estiverem dando aula para 1, 2, 3, Pai querido, essas pessoas podem ser, Pai querido, treinadas e amanhã podem frutificar muito mais para o Teu reino. Então dá força aos professores, não deixe eles desistir. Também toma as famílias, toma, Senhor querido, os casais. Se há algum conflito familiar, eu te peço que o Senhor venha entrar na causa em questão, traz paz entre esse lar, Pai querido, Pai amado, entre esse pai, entre esse filho, entre essa mãe, esse filho. Pai, salva, liberta, transforma vidas que precisam ser, Pai querido, transformadas. Eu te peço pela vida também, pela saúde. Se tem alguém enfermo, Senhor, traz saúde, traz cura, tu pode curar, a tua palavra fala sobre isso. Também eu sei que tu pode, Senhor querido, entrar na causa, na vida financeira do teu povo. Quem sabe está numa grande dificuldade, o desemprego, tu pode abrir portas de emprego, Senhor. Ah, Senhor querido, vai abençoando o teu povo de modo geral. Estamos inscritos, estamos membros do canal, abençoa suas vidas, toca no coração de cada um que assiste aqui o canal, para que possam divulgar, para que outras pessoas sejam alcançadas. Senhor, nos dá mais uma vez uma boa aula em nome de Jesus. Bom,
uma palavra para você vocês que são inscritos no canal sobre a programação do canal agora no ano de 2023. Você pode aí, de repente, se estiver assistindo na televisão, tirar uma foto ou se estiver no celular, tirar um print para você saber os dias que é publicado vídeos aqui no canal. Às terças-feiras, todas as terças-feiras, ao meio-dia, você vai ter aí o Entendes Tu que Lês, que é o antigo Expondo as Escrituras. Eu continuo fazendo exposição das Escrituras, mas agora o nome é Entendes Tu o que Lês, é o nome do programa. Nas quintas-feiras, ao meio-dia, nós temos a publicação do nosso programa EBD Comentado Online, Adultos. Então toda quinta-feira, lembrando que na quinta-feira a aula que é publicada não é a aula do próximo domingo, é uma aula, porque aqui no canal nós gravamos as aulas com antecipação. E aos sábados nós temos ao meio-dia a EBD Comentado Online Jovens, lições bíblicas jovens. Então todo sábado é publicada uma nova lição. Então agora você já tem aí toda a programação do canal para você não perder momento algum o que vai estar sendo publicado. Lembre-se, se inscreva, ative o sininho das notificações, marcando lá todas e deixe o seu like e divulgue o canal. Sabe por quê? Porque outras pessoas precisam muito também ter acesso à palavra de Deus. Vamos para o nosso texto áureo de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó. Tá aí, ó, aparecendo para você, ó, o like. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e ative o sininho das notificações. E o mais importante, divulgue. Divulgue para a sua família, divulgue para os irmãos em Cristo da sua igreja, divulgue para os irmãos das suas redes sociais. Pessoas precisam ser alcançadas. Vamos lá, texto áureo. Êxodo 34, 10, parte A. Então diz, eis que eu faço um concerto. O que é um concerto? Uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. O texto aqui fala de maravilhas. É claro que de uma forma comparativa nós entendemos que avivamentos são maravilhas feitas por Deus. Por quê? Porque o homem não pode produzir avivamento. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Isso demonstra que muitas vezes um avivamento é resultado primeiro de uma crise, antecede uma crise e é o resultado do clamor, da súplica, da humilhação do seu povo. Leitura bíblica em classe está no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículos 29 a 33, aonde eu faço a exposição no Entendes Tu o que Lês, tá bom? Então, não deixe de assistir esse vídeo depois desta aula, porque esse vídeo vai complementar e vai te dar um entendimento do que a leitura bíblica em classe diz. Bom, vamos para os objetivos da lição? Primeiro, analisar exemplos de avivamentos no Antigo Testamento. Então, o comentarista ele vai pegar alguns exemplos e vai trazer nesse primeiro tópico. Segundo, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. Então, para que haja um avivamento, é preciso haver confissão de pecados. Lembra de Davi? Pequei. Ele reconhece o seu pecado e é preciso voltar à Bíblia, ou seja, estudar a palavra, colocar a Bíblia como prioridade. Eu falo muito disso no Entendes Tu o que Lês, da leitura bíblica em classe dessa lição. E o terceiro tópico vai falar sobre desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Aí, mais uma vez, ele vai falar da palavra, mas no aspecto de correção, de nos trazer de volta para o centro da vontade de Deus e ter cuidado com o formalismo. A palavra-chave de hoje é Antigo Testamento. Avivamento no Antigo Testamento. Nós temos aqui a questão do plano de aula. O plano de aula é uma observação para os nossos professores também. Na lição anterior, vimos que um dos muitos significados que podemos dar ao avivamento é o retorno às primeiras obras. Nesta lição, percebemos dois temas importantes. Quais são os temas? Confissão de pecados e retorno à Bíblia. Então, o avivamento pode ser resumido em retorno às primeiras obras, tá? E, com isso, nós precisamos confessar os nossos pecados e retornar à palavra de Deus. Nós precisamos entender uma coisa que é bastante importante. Se nós não reconhecermos os nossos pecados, nós vamos continuar fazendo o que desagrada a Deus. Se nós não lermos a Bíblia
com a intenção de praticar, nós não vamos ter conhecimento, ou pelo menos não vamos ser confrontados que aquilo que nós estamos fazendo realmente está errado. Porque nós já temos a consciência, quando ela não está cauterizada, mas nós temos já uma consciência, que nós sabemos que determinadas coisas não estão corretas, mas a palavra de Deus vai demonstrar com mais clareza ainda, dizendo, olha aqui, ó, você precisa se arrepender. Você precisa se voltar para Deus. Esses dois aspectos são indispensáveis para a busca de um verdadeiro avivamento espiritual. Por quê? Porque o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Se nós vivermos na prática do pecado, não tem como Deus trazer avivamento. Como é que Deus vai trazer avivamento? Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. Essas coisas eu faço. Deus sabe que eu sou assim. Quando ele me salvou, ele já sabia que esse era o meu jeito. Esse era o seu jeito antes de Cristo. Esse era o meu jeito antes de Jesus. Mas depois de Jesus, diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós recebemos vida espiritual para viver de acordo e alinhados à vontade de Deus. Por isso, como professores, devemos enfatizar isso durante toda a lição. Então, nós que somos professores, temos a missão nesse trimestre de conscientizar os nossos alunos sobre a necessidade de um avivamento e nessa lição de número 2, sobre a necessidade de termos que confessar nossos pecados e retornar à palavra de Deus para podermos ter aí, sermos alcançados, né? Vivermos um avivamento da parte de Deus. E já que estamos iniciando o ano, todo início de ano, muitos cristãos fazem várias promessas. Não, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, eu vou ler a Bíblia inteira, tá? Então, pegue um plano de leitura da Bíblia e leia a Bíblia toda. Não deixe de ler dia após dia. Vai estudando a palavra de Deus. Isso é importantíssimo. É muito importante que você faça isso. Inclusive, eu vou fazer até o seguinte, eu sei que essa já é a segunda aula, mas eu vou até fazer o seguinte, se você deseja realmente, você às vezes tem um celular, às vezes quer acompanhar um plano de leitura bíblica, né, anual, se você quer, fale aí nos comentários, pastor, eu desejo que o senhor ensine aí, me dê aí o aplicativo, né, dê o link do aplicativo e se puder, grave aí uma videoaula ensinando como mexer nesse aplicativo para eu fazer minha leitura anual, porque, irmãos, tem aplicativos, inclusive, que você não só precisa ler, você pode ouvir a Bíblia. Então, às vezes, você tá sem condição de estar ali lendo, não tá podendo, mas você pode ouvir. E aí você cumpre a sua leitura bíblica daquele dia, ouvindo. E aí, no outro dia, novamente, você tanto pode ler, como você pode ouvir, ou você pode ler e ouvir simultaneamente. Se você tem vontade, já que nós estamos falando que um avivamento necessita de confissão de pecado e retorno à Bíblia, se você tem vontade, fale que eu vou trazer aqui no canal um vídeo, não dentro da aula, mas um vídeo tratando disso e coloco o link também do aplicativo nos vídeos da aula da escola dominical. Vamos para a nossa introdução? Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Isso é verdade? Sim. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando seus pecados. Geralmente o avivamento sempre começa por um, dois ou por um pequeno grupo. Nunca começa pelo todo, e sempre por uma parte ali dentro do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino dessa lição. Então nós vamos ver que quando o povo se humilha, se volta para Deus, Deus traz um avivamento. Eu sei que muitas vezes nós vamos também usar a palavra reavivamento, porque já houve um avivamento passado e aí o povo está experimentando novamente um avivamento. Só que nós temos que levar em consideração que às vezes o povo experimentou, mas não daquela geração. Então, se nós formos considerar isso, não é um reavivamento, é um avivamento. Porque aquela geração do povo da aliança ainda não havia experimentado o avivamento. Então, quando nós falamos do povo de Israel, houve várias vezes que Deus manifestou o avivamento. Então, a gente falaria de um reavivamento. Mas quando nós entendemos que existem gerações dentro do povo de Israel, aí nós entendemos que realmente muitas gerações não haviam experimentado esse avivamento. Então não seria um reavivamento,
seria de fato um avivamento. Nessa lição, temos o propósito de fazer um panorama dos avivamentos em diferentes momentos da história de Israel. É um panorama, né? Vamos falar. Embora a palavra não apareça claramente nos textos do Antigo Testamento, você não vai encontrar a palavra avivamento no Antigo Testamento, a palavra é inconteste, né, ou incontestável, que em diferentes ocasiões, juntamente com o povo, o rei da ocasião fazia um movimento de retorno aos primeiros fundamentos revelados na Torá. Então é incontestável que havia ocasiões que vinha um avivamento sobre o povo. Muitas vezes o apelo a este retorno vinha por meio dos profetas, porque ainda não se tinha a Bíblia completa, e atendendo a eles, o rei tomava a iniciativa de acabar com as idolatrias, trazer de volta os princípios da lei e restaurar a adoração no templo. A partir desse estudo no Antigo Testamento, veremos o quanto se faz necessário uma busca sincera por um avivamento espiritual. Porque o avivamento, ele traz marcas. Lá no Antigo Testamento, quando Deus se manifestava um avivamento, a idolatria cessava. Os princípios da lei voltavam a ser praticados. A verdadeira adoração também. Olha quanta coisa mexia. E nos dias de hoje, se um avivamento realmente acontece, nós voltamos às práticas da palavra. Nós abandonamos determinadas coisas. Por exemplo, numa igreja local. Tá tendo muito problema, tá tendo muita desunião, tá tendo muita contenda, tem muito mexerico ou fofoca. Se realmente acontecer um avivamento, se o povo se voltar para Deus e houver um avivamento naquele local, isso tudo vai deixando de acontecer. Agora, não tem como falar de um avivamento. Sentimos a presença de Deus no culto, foi para casa, voltou no outro dia ou no outro culto, tá tudo do mesmo jeito. As fofocas continuam, os desentendimentos, as rivalidades, competições. Então não houve avivamento, porque quando há avivamento, há uma transformação no ambiente onde aquele povo está reunido. Não nas paredes, mas ali no relacionamento deles para com Deus e para com eles mesmos. Tá bom? Tópico 1. Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Então vamos lá. O Antigo Testamento é rico em períodos de avivamento e reavivamentos. Olha a palavra aí que eu disse. Entre o povo de Israel. Se você está chegando pela primeira vez, talvez você estranhe, porque se você procurar na revista, esse texto não está na revista. Então, o que estiver em vermelho, ou em marrom, ou em azul, é um comentário que eu estou fazendo à parte. Agora, o que está em preto é idêntico ao que está na revista. Então, aqui eu estou fazendo um comentário para iniciar esse tópico 1 aqui, tá? O Antigo Testamento é rico em períodos de avivamento e reavivamento entre o povo de Israel. Nada menos de 12 eventos dessa natureza podem ser encontrados no tempo da Antiga Aliança em ocasiões e situações diferentes. Ele aqui descreve 12, pode ser que alguém ache e veja também como avivamento mais alguma passagem, mas vamos lá. Podemos constatar que houve avivamento no reinado de Davi, segundo Samuel 6 e 7, no reinado de Asa, que é muito conhecido, 2 Crônicas 14, do 1 ao 16, com Josafá, 2 Crônicas 17 até o capítulo 20, no tempo de Joiada, 2 Crônicas 23 e 24, no reinado de Ezequias, 2 Crônicas 29 a 32, com Zorobabel, Esdras 1 a 6, no reino de Josias, que inclusive é ele que é tratado aqui no Entendes tu o que lês? O exemplo de avivamento é no reinado de Josias, então não deixe de assistir esse vídeo aqui, é importante, tá bom? No reino de Josias, tá? 2 Crônicas 34 e 35, no ministério de Esdras, Esdras 1, 7 ao 10, e também com Neemias, Neemias 1 a 13, capítulos, aí é capítulos, tá? Com Esdras de novo, Esdras 7 até o capítulo 10, e por meio de Joel. Então ele descreveu aí 12 avivamentos, mais ou menos. Vamos lá? O avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Êxodo 1, 8, 9, 13, 14, Atos 7, 18, 19. Enquanto José era vivo e governava o Egito, o povo experimentou longos anos de paz, saúde e prosperidade. Você vai ver
que por mais que se levante um faraó que não é da geração de José, se eles guardam o registro como os reis dos impérios mais para frente guardavam, eles tinham consciência realmente que houve alguém daquele povo que estava dentro do Egito que tinha sido usado para fazer grandes feitos. A grande verdade é que não se tratava apenas de Faraó, desse Faraó tirano e do povo de Deus. Se tratava de uma batalha entre o reino das trevas e o reino de Deus. Então, o inimigo está sempre por trás, tentando, no tempo de Esté, a destruição, a tentativa da destruição do povo de Deus, tinha a mão do inimigo, induzindo, seduzindo aquele povo, Amã, para poder tentar exterminar o povo de Deus. Quando Davi está diante de Golias, ali, Golias diante do exército de Israel, afrontando, não era apenas uma batalha entre Golias e um soldado, e depois entre Davi. Não era apenas uma batalha entre os filisteus e os israelitas. Era uma batalha entre o reino das trevas e o reino da luz, o reino de Deus. Para quê? Para poder impedir o cumprimento da palavra de Deus. Quando nós entendemos isso, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo, ele se levanta. Então esse faraó aqui, na verdade, ele também está sendo influenciado pelo inimigo para poder o quê? Perseguir o povo de Deus. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus é Deus de vivo. Deus não é Deus de mortos. Então, quando Deus fala de Abraão, de Isaac e de Jacó, já nos faz entender que existe uma vida após a morte. Nós aqui estamos, nesse momento, vivendo uma vida física, mas nós temos uma alma com o espírito junto. E isso é eterno, isso não acaba quando o corpo vai para a sepultura. Então Deus se manifesta e diz: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por quê? Porque Deus é Deus de alianças. Deus é Deus de promessas. Agora, é claro, eu não posso reivindicar uma promessa que Deus não fez. Mas quando eu estudo as Escrituras, quando eu entendo a palavra de Deus, eu posso falar com Deus em oração. Alguém está doente na minha casa, ou eu estou doente, eu vou orar: Senhor, a tua palavra diz que porão a mão sobre os enfermos e os curarão em nome de Jesus. Senhor, cura esse meu familiar. Ou Senhor, me cura. Eu preciso de uma cura. Então eu posso orar baseado no que Deus diz na sua palavra. Agora, eu não posso inventar a vontade de Deus para querer que ele faça o que eu quero. Mas eu posso me basear no que as Escrituras dizem. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito, a fim de libertar o seu povo. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo de Israel, israelita, sair daquele país. Deus, ao mesmo tempo, quer libertar o seu povo, mas quer trazer condenação ao Egito por causa das suas práticas de idolatria, por causa dos seus pecados. Então não se tratava apenas, preste atenção nisso aqui é importante dizer. Não se tratava apenas de fazer aquilo para o povo de Israel poder sair, Faraó deixar o povo sair. Se tratava também de Deus estar trazendo juízo sobre aquela nação perversa. Aquela nação que não temia a Deus, que não queria reconhecer a Deus. Entendeu? Então, dentro desse contexto, Deus vai manifestar um avivamento. Todos nós conhecemos a história da libertação de Israel do Egito, mas podemos perguntar o que isso tem de relação com o avivamento. Devemos lembrar que um avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Está ligado a uma renovação espiritual. Deus tirou seu povo do Egito para o servir. Afinal, no Egito, eles estavam servindo também aos outros deuses. Por isso, a libertação do Egito envolve uma renovação espiritual. E dessa forma, podemos falar de um avivamento que começou
por Moisés, ou seja, Deus usa Moisés como um instrumento. Mas primeiro Deus tem que trazer, Moisés tem que ter ali um relacionamento com Deus para poder ser usado como instrumento. Existe uma frase que nós usamos muito no nosso meio evangélico, no meio pentecostal, que Deus primeiro trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Então Deus começa trabalhando em nós. É claro que no decorrer da obra ele também está trabalhando em nós. Mas ele trabalha primeiro em nós para depois trabalhar através de nós. Então Deus tem um encontro com Moisés. Chama Moisés por uma responsabilidade. Mostra o seu poder para Moisés, para que Moisés possa tomar a decisão de ir obedecer ao Senhor e ser um instrumento usado por Deus. 2. O avivamento no tempo de Samuel. Falamos de Moisés, agora vamos falar de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Por quê? Porque seus filhos estavam cometendo atrocidades, pecados abomináveis. E Deus usa Samuel. Deus já havia usado um profeta anterior e depois usa Samuel para falar que aquilo não ficaria impune. O pecado traz consequências. Não tem jeito. Nós não podemos viver uma vida na prática do pecado. Ainda que Deus não traga juízo sobre nós, ainda nesta vida, ele virá depois. E o problema é que o acerto de contas, no final, vai nos levar a uma eternidade sem Deus. Então, se nós temos acesso à palavra de Deus e sabemos que essas coisas não estão corretas, nós não podemos viver dessa maneira. Não podemos de forma alguma. O grande problema é que existem pessoas que usam como desculpa o seguinte. Preste atenção. Ó. Aqui está a Bíblia, a palavra de Deus. A revelação completa está aqui. Tá? A palavra de Deus. Isso aqui é um exemplar da Bíblia. Você pode ter um outro tipo de exemplar, mas é a Bíblia. Tá bom. Palavra de Deus. Aí, o que a pessoa faz? Ela diz assim, mas se eu estivesse fazendo uma coisa realmente errada, lá no Antigo Testamento, quando alguém fazia alguma coisa errada, Deus usava profetas, mas Deus chamava o profeta para falar, no geral, com a nação. Só que naquele tempo, as escrituras não estavam completas. Só que hoje nós temos a Bíblia completa, as escrituras completas. Todos os livros inspirados estão aqui. Então, quando eu faço coisas erradas, e para justificar, eu digo assim, mas Deus não usou ninguém para mim, na verdade, Deus já falou. Nós é que não queremos saber o que Deus falou. Aí você fala, como Deus falou? Deus não levantou ninguém para mim. Levantou sim, tá aqui, ó. Levantou vários homens e mulheres que foram usadas, que estão relatados aqui, a palavra dele. Agora, o que eu estou fazendo? Negligenciando a vontade de Deus. Por quê? Porque eu não leio a Bíblia. Eu não estudo a palavra. Não me interessa o que Deus quer falar comigo. Quando eu não leio Bíblia, é isso que eu estou dizendo. Não me interessa em saber o que tu queres comigo. Então eu não vou ter justificativa de dizer que eu não sabia porque a palavra está aqui. Deus se revelou. Deu para mim tudo aquilo que ele quer que eu faça. Se eu não quero adentrar a vontade dele, isso é uma consequência. Vai haver consequências e eu vou passar por essas consequências. Por quê? Porque eu não quero estudar a palavra. Então temos que retornar à Bíblia. Lembra que um dos tópicos vai falar sobre isso? Tá? Então no tempo de Eli estava acontecendo isso. Então uma grande guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer. E os israelitas foram o quê? Derrotados. Por quê? Por que os israelitas são derrotados se Deus é com seu povo? Porque havia pecado no meio do povo. E quando se fala no meio do povo, se tratava eles como uma nação. Israel era uma nação. Então, se é uma nação e tem pecado no meio do povo, isso afeta todos. É igual uma igreja local. Se dentro de uma igreja local existem pessoas cometendo pecado e não é feito nada, né? Deus não pode mostrar, porque não existe realmente um comprometimento de grande parte da igreja de se voltar para Deus, aquilo vai prejudicar a igreja como um todo. Os cultos vão ficar mais ali arrastados, situações vão começar a acontecer. Por quê? Porque há pecado. Então aquilo acaba atrapalhando o bom andamento daquela igreja como um todo.
É claro que eu não estou dizendo que uma pessoa que pecou vai comprometer, mas eu estou dizendo que quando isso está numa posição, principalmente o pecado começa a imperar no meio de pessoas que estão em liderança, e aqui eu não falo só do pastor da igreja, pode ter ministério, lideranças de departamento, e aí o que acontece? O Espírito de Deus ele começa a ficar impedido, impossibilitado de trabalhar, porque o Senhor não trabalha, não compactua no meio do pecado. Ele não tem aliança com quem está no pecado. Precisa haver o quê? Arrependimento. Certo? Então o povo foi derrotado. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o próprio sumo sacerdote Eli também morreu. Então olha quantas consequências por causa do pecado. É preciso se voltar para Deus. Como temos visto, antes de haver um avivamento, sempre houve uma situação de crise espiritual e moral. Sempre houve uma decadência ou um afastamento de alguém, de uma liderança, de um povo, de uma igreja para longe de Deus. Quando fala de crise espiritual e crise moral, porque pessoas podem desanimar de orar, de ler a palavra, de ir para os cultos. É uma crise espiritual. Mas a moral, além disso, elas podem começar a mentir, brigar um contra o outro, se levantar um contra o outro, praticar coisas até a nível de pecados também, como pecados sexuais. Então aí já é uma crise moral. Também vai para esse lado. Então vai havendo o quê? Um afastamento da fé, que nós chamamos na Bíblia de apostasia. E Israel entrou em vários períodos de apostasia. Mas aí, quando se volta para Deus, Deus manifesta o seu poder. Certo? Então sempre houve uma decadência, um afastamento de alguém, de uma liderança, de um povo ou de uma igreja para longe de Deus. Foi no contexto desse acontecimento que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Se arrependam. Deus usa eles. Aí alguém vai dizer, pastor, mas quem Deus está usando nos dias de hoje? A palavra está aqui, ó. É só estudar. É só ser aluno da EBD. Ir para a igreja local, estudar a palavra de Deus. Ah, pastor, lá na minha igreja não tem EBD. Você tem vários recursos. Tem aqui no YouTube vários canais sérios que trazem uma aula séria de escola bíblica dominical. Então não há desculpa para não se estudar a palavra de Deus. É preciso haver essa intenção. É preciso haver uma decisão sobre isso. Senão as coisas de Deus não vão. O nosso relacionamento fica comprometido. Samuel mostrou o padrão de Deus para o povo retornar ao centro da vontade de Deus. Qual era o padrão? Primeiro, conversão de todo o coração. Não adianta falar de boca, não vou fazer mais isso. Daqui a pouco estou fazendo de novo. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer outro. Quantas promessas a gente faz até no início de ano? Não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. No meio, às vezes não passa 15 dias do início do ano. Dia 15 de janeiro, já desistimos de tudo. Aí é difícil. 2, preparar o coração para Deus. Eu preciso me humilhar e deixar todos os ídolos e servir somente a Deus, que eles estavam cometendo pecado de idolatria. Servir somente a Deus, o Senhor. Para tanto, precisavam seguir o modelo das condições para o avivamento, segundo Crônicas 7,14. Nós adoramos citar esse texto, mas, irmãos, precisamos citar e praticar. Humilhação, reconhecimento de quem somos, de quem Deus é, de que dependemos dele para tudo. Oração, busca, que é uma súplica, é um apelo, é um derramamento. Nessa busca da face do Senhor pode ser incluído jejum também. Entenda isso. E conversão dos pecados. Não adianta nada eu orar se eu não estou com o coração aquebrantado. Não adianta nada. Aí eu adentro lá no que foi falado na aula, na lição 1. Fariseu, Lucas 18, a partir do 9. Cheio de si. Que eu sou melhor do que os outros homens. Não sou igual aos outros homens. Que eu faço, contexto, tá. Tem muita gente nesse caminho, né? Infelizmente. 1 Samuel 7, 4 a 6. Então os filhos de Israel tiraram de dentre si. Olha o que eles se converteram aqui, ó. Olha aqui, ó. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só a quem? Ao Senhor. Lembra do Salmo 91?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Relacionamento com Deus. Com Deus que é Altíssimo e Onipotente. Aí olha o que o salmista diz sobre o relacionamento dele com Deus. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Ou seja, ele não serve Balaíns, ele não serve Astarote, ele não serve a Baal, ele serve a quem? Ao Senhor. Ele é o meu Deus. Aí depois, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha quantas coisas. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deu para você entender isso aqui? Muito bem. Aí depois ele vai falando de tudo que Deus é capaz de fazer. Pois ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. E aí ele continua falando. Deus pode fazer isso? Pode. Há momentos que Deus não faz e nós não temos como explicar o porquê? Não, ele não faz porque ele permitiu que acontecesse alguma coisa com alguém. Mas às vezes Deus deu um livramento. Às vezes não, Deus deu um livramento de não ser pior. Ou se essa pessoa veio a partir, é porque tinha chegado o momento da partida. Então, eles estão dizendo aqui, vamos servir somente ao Senhor. 5. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. O que fazia um sacerdote? Intercedia pelo povo. O sacerdote pegava a causa do povo e levava para Deus. Era isso que Samuel estava fazendo, intercedendo pelo povo. Quem é o nosso intercessor hoje? Cristo. Quem é o mediador da nova aliança? Cristo. Então é por intermédio dele que nós podemos ir a Deus. Pelo novo e vivo caminho. O véu do tempo se rasgou. Não há mais separação. Não há mais impedimento. Eu posso adentrar com ousadia. Por quê? Porque agora eu não sou mais culpado. Não porque eu mereço. Eu vou entrar com ousadia, mas lembrando, os méritos são de Jesus. Eu só posso ir porque Jesus me deu condição. Isso é humilhação. Isso é humilhação. Isso é reconhecimento. Isso é reconhecimento do que Deus faz. Certo? Então, 6. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Era uma forma de adoração deles daquele tempo. E jejuaram aquele dia. E disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Quando você reconhece que você pecou sem se justificar, porque tem gente que se justifica. Ah, eu pequei, mas eu pequei por causa disso. Diante de Deus, Deus está olhando e falando assim, não houve arrependimento sincero. Porque, na verdade, você não reconheceu que, de fato, você errou e pronto. Então, se você vai confessar pecado, esquece esse negócio de falar, ah, mas também não tem mais. Esquece o mais, esquece o porém, esquece o todavia, o no entanto, o entretanto. Esquece isso. Apenas reconheça, eu pequei. Pronto. Nada de agir como Adão e Eva. Ah, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Ah, a serpente me enganou. Não. O Senhor quer uma confissão no sentido, Senhor, eu pequei. Assim o povo se humilhou e buscou o Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Humilhou, reconheceu, o Senhor dá a vitória. Um grande avivamento chegou em Israel e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Então, Deus trouxe um avivamento no tempo de Samuel? Trouxe. 3. O avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios. Ele cultuava aos demônios abertamente. Ergueu altares nos pátios da casa do Senhor. Ele cultuava os demônios dentro do pátio da casa do Senhor. Presta atenção nisso aqui. Fez passar seus filhos pelo fogo e usou as práticas ocultistas. Deus Moloque, aonde eles sacrificavam as suas crianças. Queimavam apresentando a esse Deus, Moloque, Deus falso, Deus com letra minúscula. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, o que Manassés fez? Continuou no pecado? Entretanto, Manassés se arrependeu. Irmãos, alguém diz assim, Deus perdoa, mas eu não perdoo. Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? E o modelo de perdão vem do próprio Deus. Eu tenho que perdoar. É mandamento. Deus perdoou. Ele se arrepende.
dos seus pecados, ele volta a uma mudança de atitude. Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Não é uma questão apenas de orar. O grande problema é que parece que entrou na nossa cabeça o seguinte: não basta eu orar e tá tudo bem. Não, eu tenho que orar e me arrepender. Pastor, mas às vezes as pessoas oram e se arrependem, mas aí tem as consequências. Ué, as consequências não são removidas. Consequências do pecado. Mas Deus vai dar graça para essa pessoa prosseguir em frente. Infelizmente, existem coisas que têm consequências. E tem coisas que a consequência é para a vida toda. Pastor, dá um exemplo. Um homem casado ou uma mulher casada, infelizmente, comete um ato de adultério. Esse homem acaba engravidando uma mulher. E dali nasce uma criança. A esposa dele o perdoa e resolve continuar com o casamento. Decide ir em frente. Só que agora tem uma criança que não é do casamento. Isso é uma consequência para a vida toda. Eu tô dando um exemplo só. Como poderia acontecer também da esposa cair em adultério e nascer uma criança, e pode ser que o homem, ele vai perdoar, ele tem que perdoar, não tem jeito. Mas também continuar com ela. Estar ao lado da esposa. Alguém vai dizer: pastor, a esposa perdoa o marido e continuar com ele, até muitas vezes acontece. Mas o homem perdoar e continuar com ela, casos e casos, irmãos. Eu não vou nem entrar aqui nisso, porque isso não é o assunto da aula. Mas eu tô dando apenas um exemplo. Muito bem. Não vai haver ali uma consequência? Vai ter uma criança com essa mulher. Se o marido continua ao lado dela, essa criança vai fazer parte ali daquela família que, na verdade, não é fruto daquele casamento. É uma consequência para o resto da vida. Outra coisa, posso dar outro exemplo. Uma pessoa no mundo fumou, bebeu, acabou com o fígado, teve cirrose, ou bebeu pulmão, aí vem para a presença de Deus. E aí, às vezes, quer, em todos os casos, que Deus cure. Nem sempre. É uma consequência. Pastor, mas era o tempo da ignorância. É verdade, mas mesmo no tempo da ignorância, existem coisas que a pessoa pode levar como consequência. Isso aí mostra que não é a espada de Deus sobre a pessoa. É uma consequência da sua vida, como ela vivia. Nós temos que diferenciar juízo de Deus de consequências do pecado, que não é Deus enfiando espada em ninguém, cobrando, trazendo juízo, mas é uma coisa que tem a ver com a vida. Diferenciar uma coisa da outra. É assim que funciona. Então, você vai ver que esse rei fazia isso. Como punição, Deus enviou os exércitos assírios, mas Manassés, que se arrependeu, Deus ouviu sua oração e ele restituiu o reino. 1 Crônicas 33, 11 a 13. Veja bem. Lembra de Sansão? No final de sua vida, ele ora ao Senhor, ele clama, ele pede para Deus, naquele momento de dor, e Deus devolve a força para Sansão, mas as consequências estavam ali. Ele continuou cego. E ali ele fez força e tudo ruiu e ele acaba morrendo junto, mas ele estava cego. A visão dele não voltou, ele continuou cego. Consequência da desobediência a Deus. Após a morte de Manassés, seu filho Amon, reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. O exemplo do pai depois que se arrependeu, é claro. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Então, diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de escultura, estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades, não só a cidade ali, mas as cidades circunvizinhas. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Veja a importância de um líder. Deus começa o avivamento por meio do rei Josias e ele está de frente, observando tudo. Agora, ele não pode estar fazendo, ele designa. Ele vai dizer quem vai fazer o que precisa ser feito. Porque essa é a função do líder. Estudamos no 4º trimestre de 2022 sobre liderança cristã nas lições bíblicas jovens. Está aqui no canal. Quer aprender sobre liderança? Todo ser humano, de alguma forma, lidera alguma área da sua vida. Todo ser humano. Então, o rei Josias, ele vai designar pessoas
e ele tá ali, ó, só observando o andamento, porque precisa dele ali. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no tempo. Como é que o livro da lei se perde no tempo? Mas foi achado durante as obras do santuário. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um avivamento espiritual. E eu falo sobre isso aqui, porque é nesse texto da leitura bíblica em classe que fala de Josias. Quer saber mais sobre isso? Assista esse vídeo no final. Sinopse do tópico 1. Nesse tópico destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e do rei Josias. Bom, se você deseja baixar o PDF dessa aula, ou de outras aulas, ou de outros vídeos, existem duas formas. Ou você faz isso de forma gratuita, e eu vou mostrar no vídeo passo a passo. Preste atenção, você que tem dúvida como fazer, o vídeo vai mostrar aonde você tem que clicar, como você tem que rolar a tela no seu celular, até chegar no lugar para clicar e baixar o PDF nesse caso, e o slide em PDF, quando é aulas da EBD. Quando é o Entende Tu que lê, só tem o PDF para você poder imprimir. Ou, se você preferir, você pode ser membro do canal e baixar tudo num único lugar. E o vídeo também vai mostrar sobre isso. Preste atenção. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais. Depois... Faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou, se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem duas oportunidades, aí você vê o que é melhor para você, tá bom? Vamos lá? Tópico 2, a confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus. O chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. É verdade? Sim. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e suas portas queimadas a fogo. Neemias 1:3. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Veja bem o que Neemias faz. Ele vai orar. Aquele era um problema que estava acontecendo entre o seu povo, mas não estava ali alcançando ele, pessoalmente falando. Mas Neemias se preocupa, porque ele vê o povo como ele também. Ou seja, ele está unido ao povo como nação. Tá? Isso é importante. É importante destacar que no tempo antigo era muito comum ataques entre povos. Então, as pessoas saíam atacando, povos atacavam povos. Por isso, havia necessidade de cidades muradas, com portas para o acesso à cidade e para sair dela. Lembra de Jericó? O tamanho do muro de Jericó, as portas, né? Isso era comum na antiguidade. Devido ao ataque dos babilônicos, o templo foi destruído, apesar que, no tempo de Neemias, já havia sido reconstruído, mas os muros estavam derrubados e as portas estavam queimadas. Isso quer dizer que havia adoração, mas faltava o quê? Proteção. Se naquele tempo era necessário ter muros para que não houvesse ataque de outras cidades, de outros povos, Jerusalém estava ali à mercê dos inimigos. E é por isso que Deus vai levantar Neemias para fazer essa obra, nesse caso. A qualquer momento eles poderiam ser saqueados. Dessa forma, de forma comparativa, não é que signifique isso esse texto, mas nós podemos fazer uma comparação, tá? De forma comparativa, a igreja também precisa de muros espirituais. Precisa. É claro que aqui estamos falando no sentido figurado. Isso porque a igreja pode até ter um templo bonito. Pode ter templo bonito, pode ser bem fechado, bem seguro, tá? Pode ser bonito, mas de nada adiantará se não tiver relacionamento com Deus.
A igreja precisa perseverar na doutrina. E isso quer dizer que precisa ter exposição bíblica genuína para que o povo entenda a palavra e pratique. E dessa forma haverá proteção contra os ataques do inimigo. 2. A confissão de pecado. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, ainda Neemias, tá? Que pecamos contra ti. Pecamos. Plural. Nós pecamos. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Confissão. Na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa do seu próprio pai. Neemias confessou mais. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias está dizendo, nós erramos mesmo. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Se Neemias vai interceder pelo povo, ele não vai interceder, Senhor, esse povo tem pecado. Se ele faz parte do povo, ele diz, Senhor, nós pecamos. Eu e a casa do meu pai estamos incluídos porque nós pertencemos a esse povo. Mas existe muito aquelas pessoas, né? Ah, eles estão pecando aí, mas eu não tenho nada com isso. Como é que você vai ser um intercessor, então? Ah, mas a igreja local, eu pertenço a essa igreja local, mas eu não tenho nada com essas coisas. Quando nós vamos interceder, nós nos incluímos. Senhor, nós temos pecado. Nós temos nos distanciado. Nós temos endurecido o nosso coração. Nós temos desprezado a tua palavra. Mas nos ajuda a voltar, porque aí nós nos colocamos, o intercessor se coloca como parte, porque ele é parte do grupo. Agora, se tem uma diferença, ele se acha melhor, ele não tem nem como interceder por ninguém. O intercessor tem uma mentalidade regida pela unidade, viu? O que é unidade, pastor? Eu gosto de comparar união e unidade de forma diferente. União, eu vou usar aqui frutas, tá? Laranja, várias laranjas juntas é uma união. O que é uma unidade? O suco da laranja, o suco do limão, o suco de qualquer outra coisa. Por quê? Né? Sejam frutas que estavam ali, mas aí, pronto. Por quê? Porque numa unidade não dá mais para poder separar. Como é que tu vai separar as laranjas do suco? O suco, agora, esse suco é dessa laranja, esse suco é dessa, se você espremeu tudo junto. Então a unidade fala ali de algo que tá ali, ó, junto e não tem mais como tirar. É igual o corpo é uma unidade. Arranca o dedo do corpo e se ele não for novamente colocado no lugar, o que vai acontecer? Ele não faz mais parte do corpo, infelizmente. Para ser do corpo, ele tem que estar no corpo. Isso é unidade, não dá para desvincular, tá? Neemias sabia que ele individualmente não havia pecado, mas como parte do povo de Deus, ele sabe que está envolvido no pecado da nação. Tá vendo aí? Por isso faz confissão pelos pecados e inclui-se nesses pecados. Neemias sabe que não adianta chegar diante de Deus com arrogância, apresentando méritos como muitos cristãos hoje fazem. Sabia disso? Muitos se garantem no tempo de cristão. A gente fala assim, eu tenho 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, 50 anos de igreja. E a pessoa às vezes começa, faz 30 anos de igreja, no final da vida desiste de Jesus. E o que adiantou 30 anos de igreja? Então a gente não pode viver a vida cristã olhando para esse lado. Seja glorificado Deus, porque uma pessoa tem 30 anos, 40 anos, 50 anos na presença do Senhor, mas isso não pode ser usado para vanglória. É esse que é o problema. É a mesma coisa, alguém... eu sou pastor. Ele não pode falar isso. Ele vai se apresentar. Eu sou o pastor dessa igreja, ou eu sou um pastor auxiliar. Não tem nenhum problema falar isso. Mas se o coração dele tiver uma motivação errada, Deus está vendo. Se apresentando. Então muitos se garantem no tempo de cristão que tem. Outros na quantidade de jejuns que fazem. Eu jejuo muito. Igual o fariseu, de Lucas 18, a partir do 9. Ou nas horas de oração que passam de joelho. E por aí vai. Confiam em suas obras e exigem, determinam ou decretam que algo tem que acontecer porque eles pagam o preço. Esse é o maior erro que alguém pode cometer. E isso é muito comum no meio pentecostal. Já ouvi testemunho de gente chegar e falar, mano, eu tava dentro de uma luta. E aí eu fui orar ao Senhor e falei com Deus, Deus, tu sabe que eu te sirvo desde a minha mocidade, nunca me desviei.
Tu sabe quanto eu tenho te obedecido. Olha como é que essa pessoa vai se engrandecendo. E nesse momento, Senhor, eu creio que pela minha fidelidade, tu vai me responder. Que humilhação houve nessa oração? Nenhuma. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para Deus é: Senhor, tu vai me dar porque eu mereço. Não é assim que se ora, não tem isso na Bíblia. Vai ver os exemplos de oração dos homens e das mulheres na Bíblia, que não tem isso. Os salmistas, Neemias, Josafá, Daniel, Ezequias e outros mais. Não tem isso. Não há esse comportamento de exaltação diante de Deus, como se Deus tivesse que fazer porque a pessoa merece. Quando é que um avivamento vai vir desse jeito, irmãos? Diga, com o coração desse jeito. Se eu agir desse jeito, Deus não tem como operar, irmãos. Deus não tem como operar. Confiam em suas obras e exigem, determinam, decretam que algo tem que acontecer. Pagam um preço. É um termo muito usado no meio pentecostal. Eu estou pagando o preço. Tá bom. Mas por isso você merece? Deus tem que me honrar porque eu estou fazendo. É troca? Deus vai fazer porque Ele é Deus. Deus vai fazer porque Ele prometeu na sua palavra. E a palavra de Deus não cai por terra. Mas não é porque eu mereço. Eu estou incluído dentro do propósito de Deus por causa da sua misericórdia, da sua graça. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, eu era perdido. Neemias, por sua vez, entende que deve se humilhar, porque nenhum direito ele ou seu povo tem, a não ser que a misericórdia do Senhor alcance. Acabei de dizer, ó, Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são o quê? São o quê? São a causa de não sermos o quê? Consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Quando Deus olha para um cristão, ele vê Cristo. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Quando o Senhor olha para um não cristão, ele olha para a sua graça, o favor imerecido, a graça comum. Não é a graça salvífica para a salvação, mas a graça comum que permite com que essa pessoa tenha um tempo, usa a sua longanimidade, tem um tempo para se arrepender. Neemias também lembra a Deus das suas promessas. Lembrar a Deus das promessas. É preciso conhecer as Escrituras para orarmos baseado nas promessas de Deus. E aí? Alguém vai dizer, não, mas Ezequias orou, virou o rosto para a parede, falou com o Senhor, Senhor, lembra-te que eu tenho andado nos teus caminhos. Mas ele não faz isso com uma arrogância de se impor diante de Deus. Ele não faz dessa forma. Ele faz uma oração suplicando a Deus, falando com Deus, Senhor, lembra-te, Senhor. Tenha misericórdia de mim, diferente de alguém. Não, porque eu mereço, eu tenho crédito, eu estou pagando o preço. Deus olha a intenção do coração. 3. O avivamento pelo ensino. O avivamento só vem através da palavra de Deus ser colocada no centro. Eu falo sobre isso várias vezes aqui, ó, no Entende Tu Que Lês. Esse programa com essa explicação de 2 Crônicas 34, 29 a 33. Assista. Então vamos lá. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu. O que é preceder? Vem antes. Precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático. O que é ler a palavra de modo didático? É o que tem aqui no programa. Entende Tu Que Lês? Quem assiste sabe o que eu tô falando. Aqui também é de forma didática. Programa EBD. Por isso chama-se EBD Comentada Online. É uma aula completa, que não é para impedir ninguém de ir para a sua igreja no domingo, mas é uma aula completa para que os professores tenham uma base, para que pessoas tenham uma base, para pessoas que não podem ir na escola dominical por trabalho, doença, N motivos, tenham também o conhecimento da palavra de Deus. Por isso é comentada. É o que eu faço. Eu leio o que está na tela. Tem alguém que prefere não ser feito dessa forma, mas a minha didática aqui é assim e tem funcionado muito. Muito. Porque durante muito tempo indo para a escola dominical eu vi muita gente reclamar do seguinte: para que usa a revista se não se lê a revista? Mas tem quem defende o seguinte: revista não é para ser lida no domingo, é só para explicar os pontos. Essa é a mentalidade daquela pessoa, mas a maioria não pensa assim.
Então eu preciso me adequar a uma didática que atenda à necessidade daquele povo. Ou, afinal de contas, eu não estou ali para ensinar? Então, eu abro mão daquilo que eu acho e eu faço aquilo que funciona. De forma que eu não contrario o que a palavra de Deus. Porque se a revista está... Ah, mas eles deveriam ler a revista em casa. Deveriam. É errado pensar que deveria ler a revista em casa? Não. É certo. Mas eles não leem. Muitos. Então a gente lê na escola bíblica dominical. Pelo menos é assim que eu faço aqui. É assim que eu faço nas aulas presenciais. Se tem alguém que prefere não fazer, se não é o estilo, se não é a didática daquele lugar, tudo bem, eu respeito. Mas aqui comigo é feito assim, funciona nas aulas que eu dou, aonde eu for convidado. Eu dou aula na minha igreja, quando eu tenho a oportunidade, que lá são muitos professores. Num trimestre eu dou no máximo 2 aulas, porque nós temos vários professores na nossa igreja. Então, em 90 dias eu dou 2 aulas. Aqui no canal eu dou 13, mas lá eu dou 2 aulas. Mas se me convidarem para dar uma aula em outra igreja, eu vou. Não tem problema. Mas eu vou dar aula nesse mesmo estilo que está aqui. Se me convidaram, já sabem qual é o meu estilo de dar aula. Então, que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse. Então, qual é o propósito? Para que o povo entendesse o que Deus requeria das suas vidas naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Então, a palavra era lida de forma didática, modo didático, pausadamente, para quê? Para que o povo viesse o quê? Entender. Era explicado. Ó, além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão. Lembra do entendes tu que lês? A EBD comentada online? É por isso, irmãos. É assim, ó. Deus colocou isso no meu coração. Ensinar a palavra de Deus de forma simples, para que qualquer pessoa possa entender. Então não adianta vir para cá pro canal querer coisas misteriosas, porque se é mistério é oculto. Se é oculto não é para nós. Já começa por aí. Querer coisa... Ah, mas eu quero uma profundidade, ou então eu quero uma linguagem muito polida. Fica difícil. É mais fácil passar um conhecimento de forma clara, simples para as pessoas, do que usar em linguagem rebuscada. E aqui eu não estou defendendo falar errado. Não sou perfeito. Acabo errando. Tá? Ainda mais que a aula é gravada e não é feita edição justamente porque existe um propósito dentro disso. A aula ser o mais natural possível, por isso não é feita edição. Além de eu ganhar tempo, não é feita edição justamente por isso. É uma aula natural. Eu não tô ali, eu tô mostrando de fato o que acontece no dia a dia, como um professor. E se eu erro alguma coisa, eu posso até corrigir na próxima aula, se for o caso. Tem coisas que não dá para corrigir, por exemplo... No trimestre passado, algumas pessoas me avisaram, eu sei disso. No trimestre passado, na lição que tratou de Ezequiel 47, na abertura da aula eu falei Ezequiel 37. Como é que eu ia corrigir isso depois? A aula já estava até no ar já e depois vieram me falar. Eu falei assim, porque eu não tenho como assistir todas as aulas inteiras nesse caso. E aí... falaram comigo, aconteceu? Aconteceu, mas passou, ninguém vai, desaprendeu, né? Então eles aqui explicavam, ó, veja bem, ó, e o povo o quê? Entendeu. Explicava o significado de cada expressão, e o povo o quê? Entendeu. Como resultado sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Então o avivamento vem da explicação da palavra de Deus. Não adianta pregar se a palavra não é explicada, se o povo não compreende. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas ali na praça principal, diante das portas das águas. Iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. E veio por meio do quê? Da palavra. Existem algumas igrejas, tá bem claro aí, tá? Algumas igrejas que se fizerem uma pesquisa entre todas as pessoas que vão ao templo... A igreja fazer uma pesquisa das pessoas que vão ao templo, membros ou não, pode fazer essa pesquisa durante 15 dias, né? Todo culto de domingo fazer, ou um mês, os 4 cultos de domingo fazer, tá? Então, membros ou não, mesmo que anônima, a pessoa não precisaria, era passado um papelzinho apenas para a pessoa botar sim ou não, né? Pode ser múltipla resposta de sim ou não, fica mais fácil, né? Múltipla escolha ali naquele caso, tá? Mesmo que anônima, isso quer dizer que as pessoas não precisariam escrever seu nome perguntando, essa pesquisa teria qual objetivo? Perguntando
se elas entenderam a pregação? Essas igrejas teriam grande surpresa. Muitas pessoas responderiam como o eunuco de Atos 8, 30 e 31. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? É o nome do programa aqui do canal. Entendes tu o que lês? Muito bem. Ele diz, olha o que ele diz, olha a resposta dele. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Irmão, só Deus. Eu falo do que eu conheço, eu não falo do que eu não conheço. Quantas vezes eu já fui para cultos em vários lugares, tá? E até na nossa própria igreja. E às vezes eu perguntava para minha esposa no final do culto: amor, você entendeu a pregação? Não entendi. Tinha pregação que eu, que tô sempre estudando a palavra de Deus e não sou melhor do que ninguém, não consegui entender. Imagine essas pessoas, irmãos. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Para quê? Para lhe explicar. Nunca acontecerá um avivamento onde as pessoas não entendem a palavra. É preciso ser um objetivo prioritário que as pregações tenham qualidade. Ler o texto, explicar o texto e trazer as aplicações referentes àquele texto. Qualidade para que as pessoas entendam e possam se arrepender e experimentar um avivamento de Deus. Agora, tem uma coisa. Não adianta querer que leia o texto, explique o texto e aplique as verdades em 15 minutos, em 20 minutos. Tem que dar prioridade para a palavra. O culto não tem 2 horas, como é que a palavra tem 15 minutos, 20 minutos, meia hora? Se o culto tem 2 horas, pelo menos a palavra teria que ter quase o mesmo tempo do restante do culto. Mas em muitos lugares a palavra não é prioridade. Nem no tempo, nem na qualidade. Ah, pastor, mas as pessoas aqui são simples. Tá bom. São pessoas humildes, são do sertão. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de pessoas que têm condições de se aprimorar mais, de estudar mais, de se dedicar mais e não querem. E chega lá e lança qualquer coisa. Fora aqueles que têm agendas enormes e para cumprir a agenda pega um texto, dá uma lidazinha, chega lá e lança pro povo. E não sabe nem qual é a necessidade que o povo tem. Aí não tem como, irmãos. Sinopse do tópico 2. No avivamento em Neemias, vemos 3 elementos importantes. Chamado, confissão de pecado e envio. Deus chama, confessa o pecado e o ensino. E o povo recebe. Bom, se você deseja fazer uma arte digital para os eventos da sua igreja ou para a sua, você que é um profissional liberal, preste atenção. Que tal uma arte digital? São de congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971 76 40 15. Manhãs Artes Digitais. Então peça a sua hoje mesmo, que vai ser algo aí, com certeza, que vai atender sua necessidade. Vamos lá, tópico 3, último tópico para encerrar. O avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos? Opa! Quando vos ajuntai, cada um de vós, veja que tem uma oportunidade para muitas pessoas serem usadas. Diferente do que se vê hoje, né? Tem um grupinho. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para quê? Para a edificação. Não é para se exibir. Não é para mostrar que tem. 1 Coríntios 14, 26. Veja, o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou o mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Infelizmente, em muitos lugares, ser batizado com o Espírito Santo e ter recebido dons espirituais é considerado sinal de santidade. É uma pergunta que eu preciso fazer. Uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo ou que tem dons espirituais, isso demonstra que ela é uma pessoa que tem santidade? Vamos para a Bíblia.
O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para a igreja cumprir sua missão. Isso aqui é um outro problema. Nós pentecostais falamos muito, vamos buscar batismo com o Espírito Santo, teve até... nós estamos falando de avivamento, então estamos dentro do assunto. Mas em trimestre passado, não, batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, batismo com... Mas pra quê batismo com o Espírito Santo? Eu, quando aceitei Jesus, logo depois que aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo. Naquela época, muitas vezes, nós íamos para vigílias. Muitas vigílias. Sabe o que a gente fazia? A gente ia pra vigília, cultuava a Deus aquela noite toda, madrugada inteira, muito bem, falava em língua, sentia a presença de Deus e ia pra casa. Chegava em casa, dormia o domingo inteiro. Isso é claro, há 30 anos atrás, ou mais. Dormia o domingo inteiro para levantar quase na hora para ir para o culto. Tava acabado. Tô falando há mais de 30 anos atrás. Era muito comum isso acontecer. Porque muitas dessas igrejas não tinham escola bíblica dominical. Eu mesmo congregava numa igreja que não tinha escola bíblica dominical. Claro que com o passar do tempo, Deus vai nos dando maturidade, entendimento e ver. Não precisa dessa. Precisa ir para aula da escola dominical. Mas aquela igreja não tinha. Tinha muito essas coisas. Mas escola bíblica dominical não tinha. Prioridade da palavra? Não tinha. Eu reconheço. E aí? Nunca foi ensinado para que é o batismo com o Espírito Santo. É um revestimento de poder. É claro que nós que falamos em línguas, né, edifica a nós mesmos, tá? Mas é necessário cumprir a missão. Então, se aí na igreja tem sido falado sobre batismo com o Espírito Santo, precisa se explicar para que é. Para que quem for batizado já saiba que eles têm ali um compromisso de cumprir o ID de Cristo. Certo? Também. Já os dons espirituais são ferramentas para a edificação da igreja e sinais do poder de Deus. Porque quando uma pessoa não cristã é curada, ela vê a manifestação do poder de Deus e através da palavra pregada ela pode ser convencida porque ela já viu a manifestação do poder de Deus, ouviu a palavra de Deus e o Espírito Santo convence ela do seu pecado. Nem o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais atestam santidade. Tá bom agora? Não atestam. Santificação, como está sendo estudado na revista de jovens do primeiro trimestre de 2023, como eu falei aqui no início, e eu te aconselho a assistir às lições, é a separação do pecado, consagração a Deus e disponibilidade para o serviço de Deus. Envolve três coisas: separação do pecado, consagração a Deus, só a Deus, servir só ao Senhor e disponibilidade para o serviço dele. Porque que adianta o Senhor Jesus ter nos comprado na cruz do Calvário se ele não pode nos usar na expansão do seu reino? Tem gente até que se afasta do pecado, mas não quer estar disponível para Deus usar na propagação do seu reino. Certo? Não há nada relacionado a batismo e dons espirituais. Então, entendeu? Batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, dons espirituais, ferramentas para a edificação da igreja, para demonstrar o poder de Deus também para aqueles que não servem ao Senhor, mas isso não atesta espiritualidade, santidade. Aqui a orientação para um culto avivado, dentro do que o comentarista está falando, tá? De acordo com a palavra de Deus, né? Salmos, cânticos espirituais. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Lembrando que para que um culto seja considerado avivado, é preciso, como resultado da manifestação da presença de Deus, haver transformação de vidas. Porque não adianta, como eu disse, ia lá, sentia a presença de Deus, voltava para casa, dormia o domingo inteiro e a vida continuava. E às vezes nada mudava. Caso contrário, será mero emocionalismo. Quando há avivamento, acontece transformação em todos os sentidos. Lembra do avivamento no País de Gales da lição 1? Você assistiu a lição 1? Não, pastor, não assisti. Então assista. Para você ver o que Deus fez lá. Lá, de fato, aconteceu um avivamento. Deus pode manifestar um avivamento num culto, após culto, mas vai ter que ter tido uma busca anterior. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. 2. Cuidado com o formalismo. Com formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. Aquela coisa que enrijecida. É o extremo oposto do mero emocionalismo. De um lado tem o emocionalismo, do outro lado tem o formalismo. Emocionalismo, tudo pela emoção. Esquece das coisas terem que obedecer determinadas coisas, né? E exibicionismo espiritual.
É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. Por exemplo, um culto tem horário para iniciar e para terminar. Pode acontecer de se estender um pouquinho mais, pode acontecer em alguns momentos, pode acontecer, até pode, tem igrejas que não vão permitir de jeito nenhum, mas que pode acontecer em algum momento, pode. Há uma flexibilidade. O Espírito Santo pode trabalhar de uma maneira diferenciada. Pode até acontecer, mas eu não estou dizendo que tenha que acontecer. Isso tem a ver com regra, com preceito, tá? No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Então aí acaba tendo um exagero. E aí não pode. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus e os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Então Deus pode manifestar a sua presença e trazer um avivamento. Algumas igrejas supõem que lhes basta a ortodoxia, doutrina, para serem tidas como reino de Deus. Haja vista a igreja de Éfeso. Em todo o Novo Testamento não havia igreja mais conformada à sã doutrina que essa. Era uma igreja que prezava pela sã doutrina. No entanto, já não possuía o primeiro amor. Não fazia isso de forma de todo o coração, com todo o seu entendimento. Já estava trabalhando na forma mecânica. Além da ortodoxia doutrinária, a igreja verdadeiramente avivada haverá de ser o templo do Deus vivo e a morada do Espírito Santo. De outras formas, será destruída pelo formalismo. E aí haverá só formalidade. Porque tem muito crente que pensa, e em muitos lugares pensa, que o simples fato de ir aos cultos já é tudo. O simples fato de ter cantado já é tudo. O simples fato de ter pregado já é tudo. Você vai ver Isaías capítulo 1, onde Deus fala: eu não recebo o culto de vocês. Essas festas, eu tô com nojo delas, eu tô com vontade de vomitar. Então, o fato de realizar aquilo não quer dizer nada. A princípio, é preciso realizar da forma correta, com a intenção correta, com o coração voltado para Deus, senão Deus não recebe. É por isso que tá errado quando alguém diz assim: ah, o culto hoje não foi bom, o culto não é para mim, o culto é para Deus. Quem tem que dizer se o culto foi bom ou não foi bom é o próprio Deus, não sou eu. E a maneira de eu saber se Deus está recebendo ou não está recebendo é verificar se o culto está alinhado à palavra. O que a palavra ensina. Não é o que eu penso. Ah, não, eu penso isso. Ah, eu acho que Deus recebeu. Não. É o que a Bíblia diz. Acabei de ler aí o texto sobre como Paulo fala da ordem do culto. Se está alinhado à palavra, Deus vai receber. Mas isso não quer dizer que todos os cultos Deus tem que manifestar e haver manifestações espirituais. Tem gente que bota isso na cabeça. Se não tem profecia, Deus não se manifestou, Deus não falou. Quem foi que disse isso? E o que diríamos então das igrejas tradicionais aonde elas não têm o batismo com o Espírito Santo? Então a pregação da palavra ali, o culto não teve manifestação no sentido Deus não se manifestou de jeito nenhum. Irmãos, em nome de Jesus, nós somos pentecostais, valorizamos a presença do Espírito Santo, buscamos os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo, mas dizer que num culto porque não teve profecia, ou alguém não entregou alguma revelação, não entregou alguma visão, ou não se ouviu língua estranha, se é o caso, Deus não se manifestou, irmãos, aí só Jesus, né? Aí nós estamos indo num extremo terrível. No que diz respeito à busca do avivamento, é interessante não deixar que o formalismo frio, seco e sem graça impeça a busca da presença gloriosa do Espírito Santo, que é expressa por demonstrações equilibradas de adoração a Deus, num ambiente onde pode haver manifestações espirituais, tais como línguas estranhas, pode haver interpretação, curas divinas, libertação dos oprimidos, expulsar, a libertação também, salvação de almas, libertação dos oprimidos, há casos que ora e o demônio se manifesta e vai expulsar os demônios também, unção dos enfermos, unção para enfermos, salvação de almas e tudo de forma sobrenatural. Veja que ele botou salvação de alma e libertação de oprimidos, então tem a ver com pessoas possessas por espíritos malignos, ou oprimidas também por espíritos malignos.
Coisa que em muitos lugares já não ora. Não, bota a mão, demônio. Eu não tenho o dom de expulsar demônio. Quem foi que disse que expulsar demônio é dom? Onde está escrito isso? E esses sinais seguirão os que creem. Tem nada a ver com expulsar, com dom espiritual, dom de expulsar demônio. Agora, existem pessoas que nós vamos realmente considerar que tem um ministério voltado muito para essa área. Mas isso não quer dizer que o expulsar o demônio é um dom. Agora, o trabalhar mais com esse tipo de trabalho, aí sim é um ministério. Entenda isso. Deus o chamou mais especificamente para aquilo. Mas não é dom de expulsar demônio. Quando o avivamento chega, a direção divina do culto sobrepõe a direção humana. Quer dizer, vai... Ó, direção humana, direção divina. Sobrepõe. Por cima, tá? Deus usa essa direção humana, só que de forma espiritual. Ou seja, Deus vai usar os homens, mas de forma espiritual. De acordo com a palavra de Deus. Infelizmente, em muitos lugares, o que prevalece na direção dos trabalhos, dos cultos, consagração, círculo de oração e outras coisas mais, é a preferência por determinadas pessoas ao invés da direção do Espírito Santo. Se isso não mudar, não poderemos experimentar um avivamento. Tem muitos lugares que está na direção do Espírito Santo. Depois você vai conhecendo a pessoa com o passar do tempo e vai vendo que as pessoas que ela dá oportunidade são pessoas da sua convivência que ela gosta. Então não tem direção do Espírito Santo coisa nenhuma. Eu sei que talvez você que é professor, dando aula aí na sua classe, você não possa falar o que eu acabei de dizer agora, porque você pode entrar num vento forte. Mas, irmãos, aqui eu posso dizer e eu estou falando, não tem direção do Espírito Santo coisa nenhuma. É preferência. É os fechamentos que eles fazem. O Espírito Santo não vai trazer avivamento aonde tem acepção de pessoas. Porque às vezes Deus quer usar uma pessoa que não é da preferência daquela pessoa, mas Deus quer usar. E aí? Como ele faz? Aí o Espírito Santo está limitado porque a pessoa não quer deixar. Ah, mas Deus não é Deus, Deus não pode fazer. Mas se a pessoa está ali e não quer deixar, Deus pode sobrepor em alguns momentos? Pode até fazer. Mas se a liderança está sendo feita daquele jeito, está de acordo com o que eles querem, eles ficam privados da presença de Deus por causa de não negligenciarem a direção do Espírito Santo de Deus. Mas tem uma coisa importante que eu não posso deixar de falar antes de encerrar isso aqui. É importante observar que realizar cultos na direção do Espírito Santo não impede que a igreja faça programações dos eventos com antecedência. O Espírito Santo é onisciente e por isso conhece o futuro e pode orientar qualquer programação com meses de antecipação. A Bíblia aponta acontecimentos que foram planejados por Deus desde a fundação do mundo e ainda tem coisas para se cumprir. É preciso entender isso para pararmos de associar a direção do Espírito Santo com improviso e falta de organização. Nosso Deus é organizado e detalhista. Tem muita gente que fala assim: o culto hoje está na direção do Espírito Santo. Não se escolheu o pregador, não escolheu. Na hora do culto, na hora, o pentecostal tem muito isso. Na hora do culto, irmão, você vai trazer uma palavra. Aí alguém vai dizer, mas o obreiro tem que estar preparado para toda boa obra. Todos temos que estar preparados. É verdade. Mas só que, se nós levamos isso realmente com uma seriedade, nós vamos entender que não é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não sabe o que tem que ser falado? Sabe. O Espírito Santo não sabe o que vai acontecer daqui a 10 dias, um mês, um ano, 10 anos. Ele sabe. Então eu posso programar com antecedência. Eu não preciso dar em cima da hora para dizer que é pelo Espírito. Porque parece que virou sinônimo de, em cima da hora, ser pelo Espírito. Isso não tem nada a ver. Na verdade, isso é uma ignorância nossa. É uma falta de entendimento nosso. Achando que para falar que é feito pelo Espírito tem que ser feito em cima da hora. Deus pode antecipar um monte de coisa. Então igrejas podem fazer agendas da sua programação anual sem nenhum problema, desde que consultem a Deus, busquem a Deus, peçam orientação a Deus e pode programar, pode escolher quem vai pregar na direção do Espírito Santo, mesmo que seja com um ano de antecedência. Não tem nenhum problema em relação a isso. Mas a gente está confundindo direção do Espírito com falta de organização. Como foi dito aqui, falta de organização e improviso. E às vezes isso faz com que venha a ficar comprometido o trabalho do Senhor. Porque mesmo que o obreiro tenha que estar preparado, quem disse que ele às vezes se preparou? Não foi avisado. Então o que custa avisar com uma semana de antecedência? Irmão, domingo que vem você vai estar pregando. Ainda que não queira anunciar para a igreja, para ele se preparar.
para ele estar em oração, para ele pedir a Deus uma palavra que vinha de encontro à necessidade da igreja. A gente tem que parar com essas coisas, porque a gente espiritualiza o que não é para espiritualizar e humaniza o que não é para humanizar, porque é lado espiritual. Temos que ter muito cuidado com essas coisas. Sinopse do tópico 3. A palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e, ao mesmo tempo, alerta para o perigo do formalismo. É dentro do formalismo que cai esse negócio, porque diz que é pelo Espírito, mas na verdade virou um formalismo, porque virou uma prática. Dar para as pessoas em cima da hora a pregação da palavra. Como é que uma pessoa vai preparar uma palavra expositiva em cima da hora? Ah, mas ele não sabe. Muitos lugares a pessoa prega uma vez lá, outra lá. E aí como é que ele vai saber que naquele dia vai ser ele que vai pregar? Ah, mas ele tem que estar preparado. Irmãos, a gente tem que parar com isso. Ou a gente para com isso, ou a obra de Deus vai ficar sofrendo. Muito, 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 muito. Tá bom? Conclusão. É a mesma coisa. Professor da escola dominical já não sabe com uma semana de antecedência que vai dar aula na outra semana? Ou será que o superintendente é daqueles que vai falar para ele no sábado que ele vai dar aula porque ele tem que estar preparado? A não ser que seja por um caso de urgência, por um caso que aconteceu do professor que ia dar aula não poder dar, irmãos, em nome de Jesus, se o superintendente da escola dominical comunica para o professor no sábado que ele vai dar aula no domingo, isso é um descaso total com o ensino da palavra de Deus naquela igreja. E eu falo isso sem medo de errar. Tá bom? Então vamos lá para a conclusão. Comparei a escola dominical com a questão da pregação, porque está dentro do mesmo parâmetro. Ele tem uma semana para poder se preparar. Por que o pregador, que é da casa, que vai pregar, não pode ser chamado? Quando chama de fora, chama com antecedência. Por quê? Para os cultos da semana. Por que o pregador da casa tem que ser chamado em cima da hora? Chama o pregador de fora em cima da hora para ver se ele vai, na maioria das vezes. Você sabe que ele não vai, então, porque ele não tem como ir, ele não estava preparado para ir, ele não estava programado para ir. Então a mesma coisa, se o pregador é da casa, tenha consideração pelo pregador da casa e fale para ele com antecedência para que ele possa também estudar, se preparar, mais ainda para atender a voz do Espírito de Deus. Os avivamentos do Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Verdade? Verdade. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. E esses avivamentos veterotestamentários, quase quebra a língua, nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Então que Deus traga avivamento por causa desses momentos de frieza e de mornidão. Se você quiser aqui mudar a palavra, que esses avivamentos do Antigo Testamento, exemplos do Antigo Testamento, em vez de ler veterotestamentário. Vamos lá. Por fim, precisamos absorver que as lições preciosas que o Antigo Testamento nos ensina a respeito de busca de um avivamento e a disponibilidade para reconhecer o erro e confessando-o ao Senhor. Então, para que haja o avivamento, é preciso ter disponibilidade para reconhecer o erro e confessá-los ao Senhor. E posteriormente, uma convicção profunda para fazer diferente de acordo com o que a palavra de Deus ensina por meio de Jesus Cristo e os apóstolos. Ou seja, um realinhamento à palavra. Tem que se realinhar a palavra. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Avivamento no Novo Testamento, lição 3, 15 de janeiro de 2023. E não se esqueça do Entendes Tu o que lês, que vai trazer o exemplo do rei Josias no avivamento que Deus usou a vida dele. Eu quero deixar algumas recomendações de livro, todos os links estão na descrição. Aviva a Tua Obra, tudo a ver com o tema desse trimestre. O avivamento no País de Gales, eu cito ele na lição 1. Eu cito o livro, mas eu não falo do livro todo, tá? Mas eu tiro uma parte da aula baseada no livro. A história do avivamento Azusa, o porquê tarda o pleno avivamento, o que impede o avivamento chegar, e o último livro é um livro muito interessante, de Rodrigo Bibo, que fala O Deus que Destrói Sonhos. E você vai falar assim, como assim? Se os seus sonhos estão contrários àquilo que Deus tem como propósito para a sua vida, ele vai descartar isso, ou seja, destrói. É como o sorvete que caiu da criança e ela fica decepcionada.
Tem que ser a vontade de Deus e não a nossa vontade. Busque a vontade de Deus. Vamos orar? Eu sei que a aula, o tempo de aula foi um pouquinho maior, mas falar desse assunto não tem jeito. Eu sei que nós temos o propósito de ter uma aula um pouquinho menos de tempo, mas, irmãos, ensino é ensino. Eu sei que você não vai usar tudo na sua aula, mas ensino é ensino. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma aula da EBD comentada online, Lições Adultos. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada professor, que eles possam ser usados de forma impactante, que eles sejam instrumentos teus para poder, Senhor, ensinar a tua palavra. E se o Senhor quiser começar por eles, através do ensino, um avivamento nessa igreja local, que assim seja, Senhor. Que o Senhor se manifeste, Senhor. Continua abençoando as nossas vidas, cada inscrito do canal, cada um que veio aqui assistir essa aula, mesmo que não seja professor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e aplique as verdades aos nossos corações, que possamos cumprir, Senhor, praticar o que aprendemos em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Eu estou deixando logo após algumas orientações sobre vídeos, né? Estou deixando aí para você poder assistir. Não deixe de assistir. Que Deus possa continuar nos abençoando e até o próximo programa EBD comentada online, se assim o Senhor nos permitir.